Hoje vou ensinar vocês a desenhar a partir da matemática. Aliás, uma das teorias matemáticas mais recentes, a teoria dos fractais. Vou dar um exemplo de fractais. Nós vamos criar um desenho a partir de 3 formas fractais diferentes. Então nós já aprendemos como fazer um retângulo. Nós já aprendemos a fazer um círculo. E nós trabalhamos também com linhas diagonais. Então, usando o que nós aprendemos na última aula, nós vamos construir um desenho com essas estruturas. Observem a folha, como ela está. Vejam que ela está na posição retrato. No canto, na parte inferior aqui, razoavelmente centralizado, eu vou fazer um retângulo, lembrando 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais, do tamanho que eu quiser. Nesse caso, eu vou pedir que você escureça o próprio lápis grafite, você escureça esse retângulo. Tranquilo, né? Qualquer pessoa consegue fazer um retângulo assim. Agora vamos transformar esse retângulo num fractal. Então lembre-se, o fractal precisa de repetição e mudança de tamanho, mas mantendo uma certa proporção. Então eu vou localizar mais ou menos aqui onde é que é o centro desse retângulo. E eu vou fazer então 2 retângulos que tenham a metade da largura e mais ou menos a metade da altura do retângulo inicial. Então vejam só, de um retângulo nós vamos ter 2 retângulos com a metade do tamanho. Feito isso aqui, eu vou localizar novamente aonde é que é a metade e eu vou fazer então mais 2 retângulos com a metade da largura e aproximadamente, é aproximado, pessoal, não precisa ficar medindo, mas vai tentando observar. 2 retângulos que tenham a metade, aproximadamente, metade do retângulo anterior. Então aqui, um retângulo transforma-se em 2, transforma-se em 4. Agora cada um desses retângulos aqui vai se transformar em mais 2 retângulos. Vê que agora eles vão ficar bem finos. Então nós temos 1, 2, 4, 8. Agora nós vamos para mais, nós chamamos isso aqui de frequência. Nós vamos para mais uma frequência, que geralmente torna-se apenas uma linha. Eu posso seguir isso aqui quantas vezes eu quiser. Está parecendo com alguma coisa? Por enquanto parece-se com um fractal. Isso aqui é um fractal do retângulo. Mas lembra-se do círculo? Eu vou pedir para vocês então, nós vamos fazer um fractal que é como um círculo, só que usando uma linha bem irregular. E esse círculo não vai se fechar. Então vejam essa forma aqui. É quase um círculo com uma linha bem irregular e ela não se fecha. Então esse aqui é o nosso segundo fractal. Então vou começar aqui a parte superior. Tem que fazer uma linha, quanto mais regular, quanto mais curvas e voltas tiver esse fractal, melhor. Mas eu não fecho. Aí um fractal tem que estar sempre ligado, então ele tem que partir de uma forma anterior. Eu vou escolher algum outro ponto aqui e eu vou fazer uma segunda forma, tentando manter o mesmo formato, mas em tamanho diferente. Eu posso fazer isso aqui muito pequeno, sempre começando do fractal anterior e deixando um espaço aberto. Ou eu posso deixar isso aqui bem grande. Eu vou variando os tamanhos, mas sempre mantendo o mesmo conceito de forma. Quando nós chegamos aqui no primeiro fractal, então nós vamos fazer o encontro deles. Essa linha irregular, ele vai ter que passar por essas pontas, ligando a essa forma anterior. Vejam, vamos completando, sempre deixando um espaço aberto, até que o último fractal se encontra com o primeiro que eu fiz. Então essa aqui é uma função de 2 fractais. Nós fizemos uma linha diagonal, também assim irregular, então ela tem que subir e depois essa linha tem que descer. Então eu vou repetir essa forma de uma linha que sobe e desce, vou juntar com as outras formas fractais aqui, sempre uma linha que sobe bem levemente e que desce. Essa linha, esse fractal aqui, então ele fica muito bem nessa parte. As árvores são os melhores exemplos que nós temos de organismos que utilizam a forma de um fractal. Elas têm, não só as árvores, por exemplo, os corais, outras formas de seres vivos, elas utilizam esse crescimento, de que elas vão repetindo diversas e diversas vezes uma mesma forma básica. Vamos perceber também isso. É um desenho bem complexo, bastante complexo.
mas ele foi feito apenas um retângulo, um círculo irregular, um quase círculo irregular e uma linha diagonal que sobe e desce. Se sabendo fazer isso aqui, você faz todo esse desenho. Eu produzi esse desenho utilizando giz pastel, então utilizando já outras técnicas que nós vamos ver depois, apenas trabalhando com as técnicas de fractal. Foi isso que eu trabalhei com vocês. Pode ver, é bem elaborado, muito bonito, mas basicamente é isso que eu mostrei. É isso que vocês viram e é isso que vocês conseguem fazer. Eu vou produzir agora um desenho, então, usando as mesmas técnicas do fractal, usando só essas 3 formas básicas: do retângulo, do quase círculo irregular e da linha que sobe e desce, que esse fractal é muito importante para você desenhar paisagem. Então, esse aqui é um exemplo de uma paisagem. E nós podemos definir outras formas fractais, por exemplo, divisão por 3, sempre cada galho vai se dividir por 3, por 4, fazer linhas mais curvas ou linhas mais retas, mas isso permite então uma grande flexibilidade, tanto para a criação de uma paisagem completa, quanto para fazer um desenho. Eu vou demonstrar aqui então o desenho de uma árvore. Por exemplo, eu posso fazer ela dividida em 3. Lembrando que, quando conhece um pouquinho de biologia, as raízes de uma árvore são tão grandes, ocupam tanto espaço quanto a própria copa do lado de cima. Então não esqueçam das raízes das árvores de vocês. Então aqui eu vou dividir esse tronco então em 3 e cada um vai se dividir novamente em 3. O interessante é que nem sempre cada um desses galhos ele vai seguir em frente. Ele pode simplesmente ser quebrado, ser cortado no meio do caminho. Isso também cria uma boa variação no seu desenho. Então aqui é um exemplo de uma árvore, uma frequência de 3, divisão por 3 aqui. E aí eu posso fazer então o fractal aqui para a copa. Não vou desenhar folha por folha, mas eu vou criando essa linha bem irregular. Eu posso fazer assim, então várias formas bem pequenas, ou eu posso criar estruturas bem grandes. Vai depender então do seu estilo, do que você acha mais interessante. Também, daqui a pouco, pode achar interessante fazer praticamente folha a folha. Observar os diferentes formatos de folha e transformando o formato da folha aqui no seu fractal. Aí, uma vez escolhido o formato que você quer, é só ir repetindo muitas e muitas vezes e sempre ligando com a forma anterior. E começa a ser muito divertido de ir repetindo essas formas e criando o que essa repetição de formas e colocar muitos elementos no seu desenho. Dentro da arte nós chamamos de profusão. Quando eu crio uma profusão de elementos visuais, mas não precisa ser uma profusão de elementos muito complexos. Eu acho muito bonito assim quando nós trabalhamos com uma profusão de elementos simples, que eu vou repetindo e repetindo. O complexo, as coisas complexas são feitas de uma profusão de coisas muito simples. Com essa aula aqui, você vai ser capaz de fazer o seu desenho fractal, desenho de uma árvore, desenho de paisagens. Vai te ajudar muito a evoluir nessa área. Aos poucos, vai criando suas próprias formas, suas próprias ideias, seus próprios fractais. Você pode criar muitas formas. E também passo uma dica muito interessante. Procure, encontre no campo um galho de uma árvore. Não só um galinho. Um galinho que seja bem complexo, tem bastante formas assim. As árvores são tão incríveis que se você pegar um galho
praticamente ele vai ter o mesmo formato da árvore inteira. Então, se você observar um galinho desenhado, você vai estar desenhando uma árvore toda. Você pode usar um pequeno galho como base para o seu desenho. Então vamos lá desenhar? Então, espero você fazer o seu desenho e nos encontramos na próxima aula, já com os fractais.